Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui nos últimos preparativos para a nossa live de lançamento, de apresentação, lançamento do livro Fascismo e Ideologia. Esse é um livro genuinamente coletivo. Eu vou explicar já logo na sequência o motivo dele ser, de eu acrescentar além do coletivo esse genuinamente coletivo, exatamente pelas algumas características que o livro possui e que é interessante destacar aqui. Quero dar as boas-vindas ao professor Vitor Sei e ao professor José Wagner, que tem um papel, os dois têm um papel importante também aqui na construção desse livro. Jordana Flores, que também uma participação bem especial. E ao decorrer da nossa live, esses detalhes, essas participações, as importâncias que cada colaborador teve ao longo do livro, a gente vai tentando esclarecer e deixar bem claro para vocês que nos acompanham. Então nós temos aqui Fascismo e Ideologia. Vou fazer essa breve apresentação da obra desde o seu início, desde a sua construção inicial, né? Ele é fruto de um projeto de extensão. Então, com o surgimento dessa novidade do uso da tecnologia para fazer lives, para essa comunicação mais próxima entre áreas geograficamente muito distantes, infelizmente tudo isso ocasionado pela calamidade da pandemia, mas o fato é que dentro disso descobrimos essa outra forma de comunicação que também gera muitos frutos, né? E nós tivemos então esse projeto de extensão, uma parceria com a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, liderada pela pessoa do professor Giovanni Rossato, um grande amigo, um grande colaborador também desse projeto de extensão, que fez com que o projeto acontecesse, que o projeto desse os frutos que deu. Então também quero aqui já antecipar os meus agradecimentos ao professor Giovanni Rossato. Então aconteceu 11 lives ao longo do ano de 2020. Organizamos essas lives de forma mensais, acontecia uma ou duas ao mês, até para não saturar as pessoas, né, em função da quantidade de lives que ocorreram nesse período. E a iniciativa, que em princípio parecia tímida, se mostrou exatamente uma proposta promissora, e a partir daí aquilo que já era uma previsão de resultado lá no projeto inicial, que era a construção de um livro, mostrou-se realmente possível de se concretizar. Então, posteriormente, ao final do projeto, eu entrei em contato com os colaboradores que palestraram ao longo desses 7, 8 meses, né, em que ocorreu o projeto, e eles então toparam, encamparam a ideia. Alguns não puderam em função dos trabalhos, das atividades que desenvolviam cada um no seu trabalho, mas a maioria topou e a gente conseguiu então realizar esse projeto. Também quero agradecer aqui já de antemão pela concretização desse projeto, a Propesp, a Pró-Reitoria de Pesquisa do Instituto Federal de Rondônia, que participou ativamente na construção desse livro, né? Ela financiou todo o projeto do livro. Então, muito obrigado aí à Propesp pela participação. De fato, sem essa contribuição não seria possível, né, a realização do livro. Então fica nossos agradecimentos e reconhecimento por essa abertura e colaboração. Então o livro ele se dá dentro de uma proposta, de um contexto de diálogo, e essa característica do diálogo é marcada na introdução feita pelo Gaudêncio Frigoto, que está aqui. Também agradecemos imensamente a colaboração do Gaudêncio Frigoto, aceitou prontamente, com muita simpatia, reconheceu a importância do projeto e aceitou fazer parte dele. Então ele escreve a introdução desse trabalho, e nessa introdução ele ressalta exatamente esse aspecto dialógico, que é um acréscimo, é um somatório à ideia do coletivo do livro. Então, muito obrigado também ao Gaudêncio por essa participação, foi fundamental para que isso acontecesse. E depois os autores, que irão aqui logo na sequência conversar com vocês, mostrar o trabalho que eles fizeram, explicar, esclarecer, né, dar essa panorâmica de cada capítulo aqui. Então agradecer já
de pronto aqui, antes de fazer o convite para que eles comecem a participar da nossa live. Agradecer ao professor Vitor Sei, da Universidade Federal do Espírito Santo. Agradecer ao professor Gelson Oliveira, da PUC do Paraná. Agradecer ao professor Edson Pilger. À época eu estava na UniOeste. Se eu não me engano, era essa a universidade em que ele estava na época, né? Agradecer ao professor Selmo Apontes, da Universidade Federal do Acre. Agradecer também ao professor Claudinei, da Universidade Estadual do Paraná. Agradecer a Celui Roberta, da Escola Técnica, Politécnica da França. Agradecer também ao professor Francisco Leno, da Universidade Federal de Rondônia, que colaboraram imensamente para que esse projeto, então, pudesse acontecer. Como eu já disse, esse é um projeto de extensão, que foi iniciado com esse projeto de extensão, com essas lives que eu já... Ele traz em si, na sua própria natureza, né, a ideia do diálogo, como eu já havia dito, e é nesse contexto diálogo é que nós temos, então, a presença de várias áreas que se combinam para formar esse contexto do livro. Essa combinação, então, de áreas que parecem diferentes, mas que estão posturadas por esse diálogo, se apresentam exatamente como uma aplicação da ideia do fascismo e da ideologia. Por que uma aplicação? Porque a gente não vai diretamente discutir aqui conceitos de ideologia ou de fascismo ao longo do livro, mas vai ser mostrado a aplicação exatamente desses conceitos, de como ele se dá de fato na realidade. Então eu quero aqui já fazer o convite para o professor Vitor Sei, que primeiramente vai falar para a gente, foi o autor responsável pelo primeiro capítulo da nossa obra. Vitor Sei esteve online, deve ter dado algum probleminha, saiu. Boa noite, professor Claudinei. O professor Claudinei já está online também aqui. Enquanto a gente aguarda, então, o professor Vitor Sei retornar para a nossa live, para que ele possa fazer essa primeira apresentação do seu capítulo, eu quero só reforçar esse ponto que eu trouxe aqui bem rapidamente ao final. Fascismo e ideologia, os dois conceitos que, de certa forma, destacam o livro, eles estão contidos em cada um dos capítulos presentes. E aí, por mais que os capítulos possam falar de situações que pareçam distantes, né, do diálogo, eles possuem exatamente a capacidade de dialogar, porque eles expressam concretamente a aplicação, seja da ideologia, seja do fascismo, na prática, no cotidiano das pessoas. Boa noite, professor Vitor Sei. Boa noite, professor Márcio. Boa noite a todos e todas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E agora, já aproveito a presença do senhor para passar a palavra para o senhor contar para a gente essa experiência e também dizer como foi escrever esse capítulo e dar uma breve panorâmica do que tem o capítulo para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Márcio pelo convite para estar aqui hoje, para publicar esse livro muito importante sobre fascismo e ideologia. Eu sou autor do primeiro capítulo, eu vou falar aqui 5, 7 minutos, que a gente combinou. O título do meu capítulo é Bosquejo de uma genealogia do bolsonarismo. Bosquejo aí no sentido de um esboço, um rascunho. É um trabalho ainda inacabado, um trabalho ainda curto, né, com um artigo. Mereceria um livro inteiro esse tema. Genealogia no sentido nietzschiano, a busca da origem do valor, dos valores. Genealogia como um método. As condições de surgimento disso que chamamos de bolsonarismo, que é um movimento de extrema-direita com características fascistas, liderado pelo Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente. E eu procuro fazer, então, uma análise de 2013, das jornadas de junho de 2013, como sendo um ponto de virada, um ponto de inflexão para a extrema-direita, que depois, em 2014, o Aécio Neves quase ganhou a eleição,
não aceitou a derrota, teve todo aquele movimento até 2016, culminou com o impeachment de Dilma Rousseff, e a extrema-direita só crescendo, ganhando corpo, ganhando força, até que em 2018 o Bolsonaro foi eleito, que já era em 2018 um candidato com características que podemos designar como fascistas, ou muito semelhantes ao fascismo, e teve um governo que pode ser caracterizado como fascista no sentido, né, obviamente, né, idêntico ao fascismo italiano, ao nazismo alemão, lá dos anos 40. Mas por que o Bolsonaro pode ser caracterizado como fascista, né, uma ideologia fascista, que é o título do livro, Fascismo e Ideologia? É um regime político autoritário, ou que queria ser autoritário, antidemocrático, ultranacionalista, baseado na força, na censura da oposição, na supressão violenta da oposição. Bolsonaro várias vezes falou que ia fuzilar a oposição, né, fuzilar a petralhada, matar os opositores, deixou as pessoas morrerem na pandemia, promoveu a morte de pessoas na pandemia. As características principais do fascismo que estão no bolsonarismo: um culto ao líder, né, tinha um culto a Hitler, culto a Mussolini, tem um culto ao Bolsonaro. A uniformização, tanto de roupa quanto de ideias. No caso do bolsonarismo, as roupas, camisa da CBF, ou bandeira do Brasil, roupa verde e amarela. Eles têm um inimigo, todo fascista elege um inimigo comum ao qual atribui todos os males do país. No caso lá dos nazistas eram os judeus. No caso dos bolsonaristas é o PT, né, ou a esquerda, ou os comunistas. Defendem a violência e o militarismo, isso é muito óbvio no bolsonarismo, não preciso nem explicar. Né, o governo cheio de militares, defesa do armamentismo da população. Os fascistas costumam ter uma pauta política única, ignorando as múltiplas necessidades da população. No caso do bolsonarismo, a pauta moral, né, as questões morais e militaristas. Os fascistas são conservadores e distorcem a tradição, defendendo um conceito único para ideias abrangentes como Deus, pátria e família. Existem várias concepções de família, de Deus, de religião e de pátria. Eles defendem uma única, como se fosse a única verdadeira, a única válida. Desprezo pelos direitos humanos, né, que tem em todo momento fascista, sempre teve. Anti-intelectualismo, por mais que existam intelectuais, infelizmente existem nos movimentos fascistas, tinha na Alemanha nazista, tinha, né, grandes filósofos aí, teóricos, tem alguns intelectuais até com trabalho acadêmico respeitável no bolsonarismo, mas tem um anti-intelectualismo que eles combatem a educação, combatem a universidade, combatem a intelectualidade, combatem a arte, e uma simplificação da linguagem que é reduzida a gritos de guerra, no caso contemporâneo, hashtags, né, ou bordões, slogans. E por que eu fiz essa genealogia do bolsonarismo com 2013 como um ponto de inflexão? Eu sou professor de literatura, eu trabalho com literatura, mas a minha primeira formação acadêmica é em filosofia, e desde 2013, 2014, eu venho desenvolvendo paralelamente meu trabalho de professor de literatura, um trabalho de filosofia política, porque eu vi em 2013, vi com os meus olhos, comecei na empiria, depois que eu fui procurar teoria. Crescimento já tinha lá em 2013, nas jornadas de junho, vocês devem lembrar, já devem ter lido várias coisas, eu tenho várias publicações sobre esse assunto. Em 2013, que foi um movimento muito plural, tinha todos os tipos de pauta, desde a extrema esquerda até a extrema direita. Me chamou a atenção dois grupos ali naquelas manifestações. Primeiro, os grupos de extrema direita, fascistas, que pediam intervenção militar, misturados lá no meio da multidão. Naquela época era uma minoria da minoria, pessoas pedindo... E você me interrompa, tá, Márcio? Preciso de controlar o tempo aqui. Tinha uma minoria de uma minoria pedindo a ditadura militar, e tinha um grupo maior ainda na época, que esse grupo depois meio que se desfez,
que aquela famosa hashtag, que eram cartazes também na rua e hashtag nas redes sociais, contra tudo isso que está aí. Contra tudo isso que está aí, pode ser lido como um tipo de niilismo político. O niilismo, por acaso, muito semelhante ao niilismo político do século XIX. Por coincidência, em 2013, eu estava escrevendo a minha tese de doutorado sobre o niilismo do século XIX. E eu fiquei surpreso com a semelhança dos discursos desse grupo de manifestantes de 2013. Era um discurso muito semelhante, quase idêntico aos niilistas do século XIX. Personagens da ficção do Dostoiévski e do Turgenev, por exemplo, do niilismo russo. Tem o personagem lá do Pais e Filhos, do Turgenev. Ele também é contra tudo isso que está aí. Ele é contra os valores tradicionais. Os niilistas de 2013 eram contra a direita, contra a esquerda, queriam ir para frente, ou seja, não havia nenhuma posição política, era um vazio político. Aquilo que depois foi chamado de antipolítica, vários teóricos chamam, né, o bolsonarismo promove uma antipolítica. Essa antipolítica, que eu chamei de niilismo político, começou em 2013. Esse vazio que é contra a direita, contra a esquerda, que ir para frente, ele levou para onde? Ele levou para a direita. Ele levou para a extrema-direita. Então, essa negação da política, ela levou para o fascismo. Abriu as portas para o fascismo. Foram 13 anos de governo do PT, governo considerado de esquerda, um governo demonizado em vários momentos pela grande imprensa brasileira, por esses movimentos aí de redes sociais que começaram a ganhar força em 2013, nas ruas também, 2013, 2014, 2015, 2016, as pessoas foram às ruas contra o governo da Dilma. A Dilma sofreu um impeachment que vários autores consideram que foi um golpe, e eu sou a favor dessa tese de que foi um golpe, porque a Dilma não fez nada que nem o presidente anterior, as chamadas pedaladas fiscais, entre aspas. Todos os presidentes antes e depois de Dilma fizeram pedaladas fiscais, ninguém nem foi ameaçado por impeachment por causa disso, e ela sofreu impeachment por causa disso, que todo mundo fez e continua fazendo. Então foi só um pretexto para retirá-la do poder. Entrou o Temer, já era um governo direita para a extrema-direita, com forças ali de extrema-direita. Em 2014 teve toda aquela eleição lá com Aécio Neves, também um discurso de antipolítico, um discurso demonizando o PT. E ainda chegou em 2018 a eleição de um candidato que era a favor da tortura, fazia apologia da tortura, apologia da ditadura, pautas extremamente reacionárias, conservadoras, esse de 2018. E é a questão que eu inicio esse texto, que eu publiquei no livro Fascismo e Ideologia, como consolidar a democracia no Brasil se quase 60 milhões de pessoas, mais de 50% dos eleitores, influenciados por notícias falsas, né, as fake news, motivados por niilismo, ressentimento e por ódio, elegeram um presidente da República que personifica a perversidade, o racismo, machismo, misoginia, homofobia, tortura, autoritarismo, fundamentalismo religioso e o negacionismo científico. Já deu meu tempo, essa a questão que eu convido vocês a discutir, pensar junto comigo. Obrigado, Márcio. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, professor. E eu posso corroborar a ideia de que vale muito a pena, porque nesse pequeno resumo que o professor fez, ainda tem muitos detalhes muito interessantes no capítulo que valem a pena ler com toda certeza. Obrigado, professor. Eu chamo então agora o professor Claudinei para apresentar o capítulo dele. Professor, desculpa, eu falei, o senhor quer se despedir, dar o seu último... Não, era isso, agradeço mais uma vez a você, a atenção de todos. Prazer, Claudinei, boa fala. Muito boa noite, tudo bem? Tudo bom, bem, professor? Eu só gostaria de uma confirmação de vocês, antes de mais nada. De última hora, eu tenho um problema no som do meu aparelho celular. Ao que parece, o som está saindo estridente. Confirmam.
Eu ouço aqui, professor, alguns cortes, mas é possível ouvir. Tem alguma estridência que Não. por repercutir mal nos ouvidos? Não? Então talvez seja algum retorno para mim mesmo. Tomara que não haja nenhum problema. Em todo caso, mais uma vez, saúdo todos vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo Márcio, por sua equipe. Também aproveito para parabenizá-lo e parabenizar também os professores colaboradores dessa publicação. Eu acredito que esse tema, que diz respeito ao fascismo, é de uma urgência inadiável. Acredito que esse livro possa ser melhor divulgado, inclusive, do ponto de vista acadêmico. Esse tema precisa ser repercutido na universidade e também fora da universidade. Nós vivemos durante 4 anos um período de caça às bruxas, digamos assim, de censura prévia, né, de repressão à vida intelectual, à atividade intelectual. Esperamos agora, quem sabe, né, que a gente possa suspirar ou respirar mais aliviado. Bem, de imediato, eu gostaria de dizer que me sinto muito honrado, então, pelo convite e por ter participado dessa publicação. Acredito que todos os colegas devam ter esse mesmo sentimento. Bem, eu quis nesse capítulo, que é o segundo capítulo da coletânea, quer dizer, dessa obra coletiva, eu quis, na verdade, situar, contextualizar o problema da educação, sobretudo da educação brasileira, diante daquilo que alguns autores midiáticos ou mais conhecidos pela mídia, lidos e também repercutidos pela própria mídia, como Bianchan, por exemplo, eu quis fazer uma análise crítica atendo-me a alguns referenciais teóricos do marxismo, Marx e do marxismo, estritamente considerado. O título, Sociedade do Desempenho, Meritocracia e Educação, uma abordagem crítica, visa justamente isso, ou seja, mostrar, ou melhor dizendo, demonstrar que a educação é um problema no Brasil, um problema que não foi resolvido. E outra parte, a educação recebe impactos da política e também, eu diria, da reestruturação produtiva da atual fase avançada do capitalismo. Ou seja, o que nós vivenciamos, o que nós constatamos nos últimos anos, foi nada menos, ou nada mais, nada menos, que um estrangulamento da educação. Houve um severo corte nos investimentos públicos em educação e, ao mesmo tempo, eu diria que houve uma desvalorização da própria carreira docente. Mas o problema da educação, ele não se atém a isso. A educação, sem dúvida, na sociedade capitalista, e assim como em toda e qualquer sociedade, o problema da educação é um problema complexo. Tem, sem dúvida, uma dimensão histórica, tem, sem dúvida, uma dimensão cultural, ideológica, mas também tem, e aí o aspecto talvez mais relevante, uma dimensão política, que decorre, sem dúvida, da interferência ou da ingerência da atividade econômica ou do poder econômico sobre o destino político de um país ou de uma nação. A educação brasileira está a rebote desta política, de estrangulamento, de destruição propriamente dita da educação. Eu não gostaria aqui de tornar-me mais chato ainda, de fazer uma leitura de alguns parágrafos ou da própria introdução. Gostaria apenas, quem sabe, de ler algumas linhas de um pequeno trecho, né? E encerro assim. Quem sabe eu possa ter alguma pergunta do Márcio, algum convidado, não sei se há espaço para isso. Né? Gostaria apenas de dizer o seguinte, né?
busca se examinar nesse texto, né, artigo, criticamente os conceitos que embasam a análise do autor dos autores da sociedade contemporânea. Como veremos, o autor pretende compreender a sociedade contemporânea a partir da ação dos indivíduos considerados isoladamente. Estou me referindo a quem? A Byung-Chul Han, como se fossem entidades abstratas e sujeitos soberanos. Por isso, identifica nos próprios indivíduos as causas e as consequências de suas próprias patologias. Assim, ao abstrair a vida do indivíduo das contradições estruturais da sociedade capitalista, Han opera uma separação entre liberdade e necessidade dos indivíduos, ignorando as condições e determinações materiais de da existência do ser humano. Imagino que eu tenho que limitar meu tempo para que eu possa permitir que outros colegas também tenham oportunidades. Mas, caso possa responder alguma questão. E agradeço mais uma vez pelo convite. Espero que esse não seja, ou que esta não seja a última coletânea, não seja a primeira e a última. Que tenha aí uma sequência, né? É evidente que os recursos financeiros eles são escassos, mas é sempre possível, de alguma maneira, contornar essa situação, né? Ok? Obrigado, então, mais uma vez e parabenizo a todos pela brilhante, eu diria, brilhante e, ao mesmo tempo, relevante publicação. Professor Claudinei, muito obrigado. Desde o início, né, agradeço desde o início o seu comprometimento e colaboração para que esse projeto acontecesse. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui, a partilha aí seu conhecimento, da sua sabedoria com a gente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado. Passo a palavra agora ao professor Gelson. Eu, como não falei o título do capítulo dos dois anteriores, professor, vou deixar que o senhor também fale o título do seu capítulo e já inicie a sua apresentação. Muito obrigado, seja bem-vindo. Sem áudio, professor. Professor Gelson, não estamos ouvindo o senhor. Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Obrigado. Eu queria, agradecer, me desculpar por esse lapso inicial. A gente já está meio destreinado, né? Porque agora as coisas já estão voltando ao normal, vamos dizer assim, né? A presencialidade. Então, eu queria, inclusive, começar, Márcio, agradecendo muito e parabenizando você de uma forma que eu nesse momento das lives, se você tiver, trabalho. Isso eu acho relevante hoje. Forma ocupou, né, o cenário da pandemia para então para e agora o publicado é importante recuperar uma leitura num momento mais dramático, provavelmente, né, da nossa história nacional. Então, eu estou realmente muito feliz em participar desse livro, porque eu acho que é um dos primeiros documentos, pelo menos estou pensando aqui a partir da filosofia, sabe, que faz uma análise desses últimos anos e do que foi isso, né? Tem muita coisa sendo produzida, mas esse livro está entre as primeiras coisas e as mais interessantes. Então, estou muito feliz em participar com os colegas que fizeram leituras, né, sobre esse período. O meu texto foi, então, sobre a Amazônia, justiça climática e responsabilidade ambiental, né? Então, ou seja, eu queria trazer para essa reflexão em torno do fascismo, né, enfim, de toda essa problemática, a questão ambiental, né? Isso é um esforço que eu faço, viu, Márcio? Acho que quem me conhece sabe, de trazer esse debate também para o âmbito da filosofia. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu estava um pouco incomodado com o fato de que a filosofia não dizia muita coisa sobre esse que eu achava que era um dos problemas, ainda acho, né, mais graves do nosso tempo, e certamente um dos problemas éticos mais importantes, né, do nosso tempo.
alguém poderia se perguntar o que isso tem a ver com fascismo, e eu poderia facilmente responder que depois dos 4 anos que nós tivemos desse neofascismo, desse fascismo vivido sob o manto do bolsonarismo, uma das coisas mais dramáticas, uma das páginas mais sangrentas e mais tristes tem a ver com a questão ambiental e tem a ver com a Amazônia. Não à toa, uma das primeiras coisas que o novo governo nesse ano vem enfrentando é justamente o problema da Amazônia e, mais especificamente, o problema dos Yanomami. Isso não é à toa. Esse problema dos Yanomami é só a ponta do iceberg de um drama que o fascismo e que as correntes, digamos assim, bolsonaristas fizeram no Brasil. O Brasil foi avassalado, né, foi explorado e foi depredado nesses últimos anos, e a gente sabe que isso aí vamos dizer assim, é uma consequência desse tipo de prática política que foi implementada no Brasil. Só como exemplo, a título de exemplo mesmo, vale lembrar que no dia 22 de abril de 2020 houve uma fala do então ministro do Meio Ambiente, né, o Salles, agora deputado, né, que de alguma forma representou, né, vamos dizer assim, ele deu a entender o que justamente aquele governo queria, que era justamente a destruição de toda a legislação de proteção ambiental e a entrega do patrimônio nacional e em consequência, a morte da vida no Brasil, principalmente na Amazônia, em benefício, então, dos seus apoiadores, né, do fascismo entranhado, capilarizado, que brota, né, na boca dos latifundiários, dos madeireiros, dos garimpeiros, todos esses, vamos dizer assim, esses exploradores, depredadores da questão ambiental. Então, o meu texto, ele pretende problematizar isso, pensando a Amazônia como um espaço vamos dizer assim, importante para a economia, né? Quer dizer, de exploração econômica do capitalismo contemporâneo, principalmente no caso brasileiro, e também, de alguma forma, a Amazônia como um espaço, vamos dizer assim, de reservatório ético, né? A Amazônia explica o que acontece na Amazônia, nos obriga ou nos deixa claro por que nós devemos nos obrigar a cuidar da natureza. Quer dizer, a Amazônia é uma espécie de experimento também ético, porque lá está uma espécie, como eu disse, um reservatório, uma espécie de herança, né, dos povos tradicionais e de todos os habitantes da Amazônia, que precisa ser reconhecido para que a gente possa, de fato, assumir a Amazônia como um problema nacional e assumir a Amazônia com a responsabilidade que ela demanda de nós. Então, a primeira parte do texto é sobre a Amazônia, a segunda parte é sobre o que eu chamo aqui de justiça climática, né? Um conceito antigo, mas que cada vez mais vem sendo debatido, porque, obviamente, e aí o caso dos Yanomami, e agora também, dos eventos climáticos que a gente vem vivendo nos últimos dias no Brasil, todas as vezes isso aparece, né? Quer dizer, a gente sabe que os mais pobres, os mais vulneráveis, que são justamente aqueles que são deixados à margem pelo sistema capitalista, eles são aqueles que mais dificuldade têm para enfrentar, né, os dilemas e as consequências do aquecimento global e da crise climática. Então, quer dizer, quando a gente pensa em justiça climática, nós estamos tematizando essa desigualdade de possibilidades do enfrentamento dessa questão. Então, nós temos que justamente pensar que há diferentes modos, seja em termos de povos, seja em termos de indivíduos, seja inclusive em termos de nação, de diferentes modos e diferentes possibilidades de enfrentamento dessas questões. E o texto termina, então, com uma crítica justamente à ideia de desenvolvimento, né, que é uma ideia que a gente traz, né, com uma espécie de fé, né, a fé no progresso, a fé no desenvolvimento, que foi comprada como a única possibilidade que a gente tem de viver, de ser feliz e se realizar plenamente como seres humanos. A prova de que isso está errado é justamente as consequências danosas, né, que esse modelo vem tendo em contraposição à natureza. E o texto, então, termina com o autor meu de cabeceira nos últimos anos, que é o Hans Jonas, um autor que escreve aquele que eu acho que é um dos livros mais importantes do pensamento ético do século XX, O Princípio Responsabilidade, Ensaio de uma Ética para a Civilização Tecnológica, escrito e publicado em 1979 por esse judeu alemão, então ex-aluno do Heidegger, né?
colega da Hannah Arendt, professor então da New School for Social Research lá nos Estados Unidos, e que oferece para nós um cabedal de temáticas, de conceitos em torno da questão da responsabilidade, uma espécie de convite, né, um novo imperativo ético, que é o imperativo do cuidado, do respeito e da responsabilidade diante da questão ambiental. Então, muito obrigado, Márcio, estou muito feliz, espero que as pessoas possam ler esse livro e que ele possa ser divulgado, de fato, porque aí tem muitas ideias interessantes para a gente pensar o nosso país, que eu acho que é uma coisa importante também para nós da filosofia, que a filosofia, né, claro, ela possa digerir, né, os grandes conceitos. Eu falo hoje de antropofagia, né, também antropofagia no sentido filosófico precisa ser feito. Muito obrigado. Agora foi eu que tinha fechado o microfone. Mas o agradecimento é nosso, né, pela sua participação, pelo seu trabalho no livro, e eu espero também que ele possa, de fato, alcançar espaços cada vez mais amplos, né, exatamente para que essa discussão possa acontecer e que as pessoas comecem a olhar exatamente para a realidade, perceber a realidade exatamente como ela está acontecendo e evitar exatamente, ou pelo menos se colocar rigorosamente contra políticos que permitem situações como essa que aconteceu no interior de São Paulo, né, na região de São Paulo de São Sebastião, e a outra comunidade, não me lembro agora o nome, mas é uma coisa que o Ministério Público já havia alertado há algum tempo e nada foi feito nesse período todo, né? Foi, aliás, pelo contrário, foi feito o oposto, né? Ao invés de ajudar, foi reduzido recursos que poderiam contribuir para situações como essas. Então, para que as pessoas pelo menos despertem para essa situação e comecem a cobrar mais, a se posicionar contra situações desse tipo. Professor, muito obrigado mais uma vez. E agora, vou passar a palavra para o professor Edson. Antes de passar a palavra, eu só queria registrar aqui o agradecimento também à editora Apris, que eu acabei me esquecendo no início, mas a editora Apris é a grande responsável por corrigir, por editar, por diagramar essa obra e fazê-la tão bonita como ela ficou ao final, né? Vale a pena a gente olhar, combinação de cores e tudo mais, e depois, o mais importante, o conteúdo que é de vocês, né? Então, por isso eu passo a palavra para o Edson. Muito obrigado por aceitar o convite, Edson, por fazer parte do projeto e por estar aqui conosco. Bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite, a oportunidade. Foi muito bom o convite e a proposta, né, da forma que foi feita também, né? Tipo, quero que tu fala sobre isso, né? E foi muito legal também poder pensar e flertar um pouco com alguns conceitos que eu vinha desenvolvendo, né, na época na minha tese. Meu texto, né, foi pensando a questão da construção, reconstrução da identidade, né, e a produção de subjetividade. E eu quis pensar essa ideia de identidade, né, muito se tem uma discussão em vários campos da filosofia, da psicologia, como algo muito rígido, né? E nós estávamos em período de pandemia, eu quis brincar um pouco com essa ideia da identidade, que é como eu compreendo a nossa formação de identidade atualmente, né? Como que ela vai se reconfigurando. E eu comecei a brincar com o meu próprio nome, né? Fazia muitos anos que eu tinha conhecido vários colegas que estavam ali presentes, e mostrando, tipo, olha, eu adotei um sobrenome com o meu casamento, então, tipo, minha identidade vai mudando, né? Mas para poder mostrar que aquele Edson do passado é um outro Edson no presente. Então, essa ideia da identidade que vai se moldando, né? E flertar, assim, a escrita com a proposta, né, que surgiu, né, foi se desenvolvendo ao longo do percurso do fascismo, né? Que tipo de subjetividade, né, o fascismo produz em nós? Né? Que tipo de identidade a gente vai sendo construído? Eu acho que tivemos vários shows de horrores né, nos últimos 4 anos aí, de como que o fascismo ele opera
né, na formação da identidade das pessoas, né? Lógico que não foi muito o propósito do escrito, mas ele vai flertando e dando possibilidade da gente poder pensar, né? Como que a gente precisa ter cuidado, né? Como que a gente precisa estar muito atento na forma como nos colocamos, como nos produzimos e como que o conhecimento, né? Ele vai gerando essas possibilidades, a gente poder pensar, então, a nossa identidade e a formação dessas identidades também, né? E, por sua vez, a questão da subjetividade. Então, nós somos e estamos no mundo muito vinculado com a nossa época, né? E a nossa época, a gente poderia elencar, né? Eu elenco ali algumas características, né? Como que a nossa identidade, ela nos posiciona, ela nos orienta e ela nos mata, né? E a minha discussão com isso era de poder criar uma base, porque eu discuti no doutorado, que foi o suicídio na contemporaneidade. Então, a identidade, enquanto isso que muitas vezes também é aniquilado, a pessoa é morta, né, por uma questão identitária. Então, esse foi uma proposta, é um capítulo que eu gostei bastante de escrever, né, e acho que no todo, no livro, ele versa com alguns outros dos autores, né, e foi uma experiência significativa, né? Hoje eu estou na universidade, ele é da instituição que eu estou, ele é um dos capítulos obrigatórios para leitura, né? E os alunos estão tendo contato com a obra, então acho que ela está funcionando, né? Aqui no curso de psicologia, ela está cumprindo a sua missão. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, de escrever e de pensar junto, né? Obrigado pela oportunidade. Edson, a gente que agradece, né, todo o seu empenho, desde lá do início do projeto, quando você aceitou, foi a primeira live, na verdade, né, foi a sua fala, construindo exatamente esse discurso inicial sobre identidade e que, como você bem colocou, dentro desse aspecto, a construção de uma identidade numa sociedade com as características que nós temos, né, existe uma força que direciona demais as pessoas para que tenham uma identidade uniformizada dentro do critério consumista e entre outros critérios que estão relacionados ao modelo neoliberal social que nós temos. Nesse sentido, então, a construção de uma identidade autônoma, como é a sua proposta, né, a discussão que você faz, a coisa fica bem complicada, porque existe aquela determinação. Esse modelo de identidade não serve. Serve esse aqui, que não é seu, que não é você que construiu, que você não tem autonomia, mas você precisa adotar coercitivamente, né? Então, nesse sentido, o aspecto do fascismo, eu vejo ele bem presente ali, exatamente de forma indireta, mas nesse viés, de que a minha identidade, como eu gostaria de construí-la, de forças que me obrigam, que tentam me obrigar, na verdade, que tentam me proibir de construir a minha identidade. Então, o seu trabalho é um trabalho que faz uma leitura muito boa nesse sentido e acredito que será muito útil aí para os seus alunos na graduação aí. Obrigado. Nós estamos agora aguardando o professor Selmo. Ele precisa aceitar o convite aí no seu perfil no Instagram, professor. Ele está com dificuldade para entrar. É só aceitar o convite no perfil do seu Instagram, para o professor entrar no vídeo e falar com a gente aqui. Enquanto o professor Selmo tenta conectar, o professor, não sei se o professor Claudinei ainda está nos acompanhando. Tinha uma pergunta para ele aqui, mas não foi possível fazê-la antes. Mas eu vou colocar a pergunta aqui, o Edson quiser responder também, mas se mais algum dos autores quiserem responder, a pergunta é do Décio Kerrer, professor também
do Instituto, faz parte do nosso grupo Nômade, e ele pergunta se a construção de um outro formato de sociedade, considerando todas as circunstâncias que nós temos, é possível. Se é possível construir esse novo modelo de sociedade. Se você quiser dar a sua contribuição aí, Edson, fique à vontade. Acho que a própria pergunta ela já abre esse lugar. Ela é possível, sim, né? Então, quando a gente consegue pensar, talvez ela não seja tão rápido, mas acho que o tempo todo a gente está numa luta, né? Esse tensionamento de forças, né? Já abre possibilidades de a gente poder pensar uma outra sociedade, né? Se a gente olhar, né, pelo retrovisor, não precisa ir muito tempo, há 9, 10 anos, a gente vai ver como que a gente era impensável isso que nós estamos fazendo aqui, né? E essa sociedade é possível, né? Eu acho que o campo de disputa, né, de construção de identidade, do nosso modo de ser e habitar o mundo, né, são discussões que precisam acontecer, né? Precisam acontecer com as novas gerações, conosco, né, com as pessoas que estão aqui, para poder pensar outras possibilidades de estar no mundo. Temos várias pistas do modo como nós estamos habitando o mundo, né? Está, sei lá, isso que o professor anteriormente sinalizava, está degradando o meio ambiente, né? A gente tem várias consequências aqui. Então, eu acredito sim, Décio, eu acredito que a educação é a grande aliada e responsável, né, por fazer uma transformação de um outro mundo. Obrigado, Edson. Professor Gelson, se quiser comentar também a pergunta, professor, fique à vontade. Ao professor Selmo, que está com dificuldades para entrar. Opa, agora acho que vai conseguir. Beleza. Enquanto o Selmo faz a conexão, quero registrar também aqui o comentário do professor José Wagner. Ele comenta que o livro é de uma qualidade teórico-crítica que vai à raiz dos temas discutidos e parabeniza a organização do trabalho, parabeniza todos os autores que participaram, colaboraram. Muito obrigado, professor José Wagner. Obrigado pela sua presença aqui na live também. Eu aproveito, enquanto aguardamos o professor Selmo, que é o autor do último capítulo, vou até aqui fazer o último capítulo construído pelo professor Selmo, título Identidade e Linguagem do Pesquisador e da Pesquisa, uma perspectiva a partir do TOPS. É um capítulo que traz uma visão bastante diferente e peculiar, que daí faz com que seja super interessante também, de uma necessidade urgente, a leitura e a compreensão dessa proposta, né? Porque ela vai fazer análise exatamente desse modelo, desse sistema que constrói um tipo específico de pesquisador, um modelo específico de pesquisa, e que, ao fazer isso, descarta todo o resto como não científico, como não digno de ser chamado de pesquisa científica, e por aí vai. Esse é o roteiro do capítulo escrito pelo professor Selmo Apontes, da Universidade Federal do Acre, e que está aqui com algumas dificuldades para conectar com a gente, e eu indico que vale muito a pena, né? Reforço aqui os meus agradecimentos ao professor Vitor Sei, ao professor Claudinei Quitolina, ao professor Gelson Oliveira, ao professor Edson Pilger Dias, ao professor Francisco Leno Danner, também à professora Celuí Roberta, que não pôde participar em função do fuso horário. Agradeço também aos colaboradores que estiveram presentes desde o início do projeto
e acompanharam também toda a construção do livro e participaram também colaborando com a construção do livro, que são membros do Grupo Nômade, que é o José Wagner, que está aqui presente, professora Marciane, professora Magda, professor Décio, e também o professor João Paulo, que agora não é do IFRO, mas está no Acre, em Rio Branco, e faz parte agora da Universidade Federal do Acre, da Escola de Aplicação. Então, muito obrigado para vocês que nos acompanharam. Eu agradeço mais uma vez a editora Pris, não só pela abertura, por aceitar o nosso trabalho, o nosso projeto, colaborar com ele, fazer com que ele fosse finalizado com todo essa estrutura, né? Além do conteúdo também é importante toda essa estética aqui que é contribuição da editora Pris. Agradeço mais uma vez ao Gaudêncio Frigoto por acreditar no nosso trabalho, aceitar e colaborar fazendo a introdução desse livro. E eu termino aqui a nossa participação, então, com o trecho que é da contracapa aqui, né, da quarta capa, e o seguinte, é um trecho, inclusive, do texto do capítulo do professor Claudinei, que diz: ora, é comum entre os autodenominados pensadores pós-modernos em busca de notoriedade reproduzirem, de modo velado ou explícito, ideologias que visam preservar a ordem social estabelecida. Fascismo e Ideologia, esse nosso livro, traz uma visão clara sobre os problemas que as estruturas estabelecidas engendram e ampliam, num efeito retroalimentado, afligindo uma parcela gigantesca da sociedade brasileira. Isso no cenário educativo, ambiental, no cenário político, de um modo geral no cenário individual, na construção das identidades, seja na construção do próprio saber, em paralelo com a educação, mas esses problemas são postos exatamente por essas engrenagens construídas em favor de uma elite ou de um grupo menor. Problemas na conjuntura educacional ou de ordem político-democrática, as questões de gênero, de identidade e ambientais são abordadas com rigor científico e abertura dialógica impactante. Esse aspecto dialógico é fundamental e, como eu já disse, o professor Gaudêncio Frigoto faz questão de frisar na sua introdução. A obra oferece pontos de vista que permitem enxergar, a partir do encobrimento ideológico que esse sistema cria, as armadilhas e estratégias de dominação coletivas e individuais. E como escapar ao assédio alienante? Como enfrentar forças tão poderosas, né? A obra, então, delineia algumas possibilidades e alternativas que fazem, eu garanto, a leitura valer a pena. Ofereço a vocês, convido vocês a essa leitura e agradeço mais uma vez a participação de todos. E a gente encerra por aqui, mais uma vez agradecendo a presença e aos elogios que aconteceram aí pelo chat. A gente não consegue acompanhar tudo, mas muito obrigado, tudo de bom para vocês, uma ótima semana.